Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Vamos juntinho hoje para mais um episódio. Antes, eu quero te chamar para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e também seguir a gente nas redes sociais para você acompanhar os cortes e todo o bafafá do nosso programa que acontece aqui. Gente, nós estamos recebendo agora em Mato Grosso um evento gigante, que é ali do comércio varejista. Nós vamos saber como que está o setor de produção de alimentos. Vai ter uma feira que é chamada, acho que você já viu aí em toda a cidade, que é a Expoecos. Nós vamos saber o que é essa Expoecos, né? Que reúne aí tanta gente. Só para você ter uma ideia, aqui em Mato Grosso, eu vou dar uma coladinha aqui, ó. Nós temos mais de 12 mil lojas de varejo no estado e mais de 370 empresas alimentícias. É muita gente, é muito emprego, é muito dinheiro circulando, mas para isso funcionar precisa se fomentar e fazer com que esse setor se movimente. Para isso vai ter essa feira aí, que é uma das maiores, viu? Nós vamos conversar com o Cássio Catena, que ele é do Sincovaga, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Mato Grosso. Que nome grande, Cássio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos resumir aí, é o Sindicato dos Supermercados, pronto, fica mais fácil. É o Sindicato dos Supermercados. Que representa o patronal supermercadista. E aí, como que está o setor de vocês, que esse ano tão complicado assim, né, agora com o anúncio de taxação, e aí a gente vê que a economia fica instável? Como que vocês estão? A gente tem um setor que, quando entra esses problemas, essas crises, digamos assim, né, que vai vir aí, a gente ainda não sentiu, porque por mais que a taxação já tenha começado, isso demora um pouco para chegar na ponta. Mas o nosso setor, ele é um dos últimos a sentir esse problema, porque mexe diretamente com a alimentação do consumidor. Então, deixar de comer é a última coisa que a pessoa faz, né? Então, primeiro ela corta lá material de construção, vestuário, e vai cortando, né? Depois chega na gente. Então, assim, a gente vem de um crescimento aí nos últimos anos, aí, em torno de 2%, 3% ao ano, o que não é ruim, é bom para o setor, né? Em comparação com outros estados, a gente fala que o Mato Grosso é meio que um filho bastardo, digamos assim, com relação a isso, né? Porque é diferente os números aqui do restante. A gente que é ligado a sindicatos, é ligado a associações nacionais, a gente vê que o nosso setor em outros estados apresentam problemas econômicos muito maiores do que o nosso. Porque o nosso estado, graças a Deus, devido à força do agro, o crescimento ainda cresce, diferente dos demais estados. E isso reflete no comércio e no varejo alimentício também. Ô Cássio, eu vi aqui, ó, a sua equipe enviou para mim, em 2024, o setor de vocês aí gerou 4 mil empregos diretos e 10 mil indiretos. Exatamente. Então, assim, o grande gargalo nosso hoje. A gente pode dizer que não só no setor de varejo, de supermercado, mas no setor da construção civil, óticas, a gente tem vários sindicatos ligados à nossa FEComércio lá, e todos eles têm o mesmo problema, que é a mão de obra. A gente não tem gente para contratar. Então a gente passa por um problema aí de treinamento, estruturação, e a pessoa não tem esse funcionário hoje. A gente faz um trabalho junto ao Senac, né, de formação, de capacitação de mão de obra, e muitas vezes não se fecha a turma para poder dar início ao curso, por falta de mão de obra. Mas por quê? O jovem, ele não quer trabalhar no setor, ele reclama do salário, ou é porque... Eu acho que é falta de gente mesmo, porque não é um problema só do nosso setor, é um problema geral, né? A gente tem hoje eu sou diretor de uma rede de supermercados hoje, que gera em torno de 450 empregos diretos. E a gente, qual que é o supermercado? A Rede Paulista de Supermercados, isso, não sei se podia conheço, falar. Não, que não tem nada, é uma empresa familiar, né, que a gente está lá já há bem conhecida. 26 anos, vamos completar esse ano. E nós temos vagas hoje para 30, 40 pessoas, fácil, se tivesse a mão de obra disponível. E aí fica aquela rotatividade, né, de funcionário também, Exatamente, é um grande problema nosso hoje, que eu não coloco como um problema somente de supermercados, porque a gente tem amigos que trabalham na construção civil, que também tem o mesmo problema. Então, assim, eu acho que é um problema do estado de Mato Grosso hoje. Falta aí uma política para atrair gente para cá, como foi feito há 40 anos atrás, 50 anos atrás, deu aquele boom de imigração para cá. Uns foram para o norte para cultivar, outros vieram para cá para trabalhar no varejo. Então, assim, a gente precisava ter uma política mais voltada para atrair esse migrante para cá, né? E tentar aí suprir essa mão de obra. Então, e aí esses assuntos todos
vão estar lá sendo debatidos durante 3 dias na Expo Eco. Todo mundo, quando vê assim essas feiras, fica, tipo assim, leva mais para o lado do evento mesmo, né, do burburinho ali, de circular, de conhecer estandes, mas é muito além disso, né, gera muitos negócios bons para vocês e discussões que podem avançar lá na frente? Com certeza. O Expo Eco, só comentar um pouquinho aqui, antigamente ela era uma feira itinerante, ela passava Mato Grosso do Sul, Goiânia e Brasília. Cada ano era executado em um estado. Essa feira foi crescendo e nós, do nosso sindicato e da nossa Associação de Supermercados, que é a ASMAT, compramos esse nome. Então a gente faz agora ela só nossa, em uma feira itinerante, bianual, né? Porque é um evento muito grande, e ela mudou o formato dela. Hoje ela não é mais uma feira de relacionamento, de network. Hoje ela é uma feira de negócios, né? Quem estão ali são os nossos fornecedores, que têm os estandes, para fazer negócio com os supermercadistas, quem trabalha na área de food service em geral, atacadistas, supermercadistas e o varejo em geral. Como assim? Me dá um exemplo aí. Vamos supor que eu vou participar. Eu sou tenho uma lojinha pequena aí de alimentos. Assim, você como expositor, você adquire um espaço lá dentro. A gente tem vários expositores, Norte Sul, Excelência, nós temos vários parceiros. E eles montam estratégias para vender para todos os supermercadistas que estão na feira. Então, por exemplo, eles têm alguns combos especiais, né? Olha, se você comprar em vez de 10 caixas, comprar 20, eu te dou um prazo aí em vez de 30 dias, de 30 a 40. Você acha fornecedores ali? Exatamente, são legal. Os nossos fornecedores. Não só de alimentos, mas também de equipamentos. E também serviços. Nós temos ali os 3. Os alimentos, que são os produtos, os equipamentos e os serviços. Então, por isso a gente traz aí algumas palestras de nome nacional, algumas palestras locais. Vamos falar aí sobre reforma tributária, vamos falar sobre esse momento que está ocorrendo agora. Está chegando aí, estamos trazendo o Thiago Nigro, porque é um nome que eu não preciso nem comentar aqui, que agrega muito valor na feira. Estamos trazendo a Cíntia Chagas, que acho que as mulheres a gente consegue trazer essa mulher para o evento, né? Temos algumas palestras sobre reforma tributária. Então, assim, são assuntos que são pertinentes no nosso negócio e que automaticamente traz interesse para o nosso supermercadista que vem lá de Alta Floresta, lá de Sinop, de todo o interior de Mato Grosso, passar esses 3 dias com a gente aqui, aprendendo um pouco mais e fazendo negócios. E aí você trouxe pra gente antes da gente gravar, participação de pequenos produtores. Eu achei muito interessante. O pessoal vai vindo do interior para ficar na feira também. Exatamente. A gente fez uma parceria com a SEDEC, né? A gente cedeu um espaço para a SEDEC e a SEDEC convidou alguns pequenos produtores para participar e oferecer o seu produto. Talvez aquele cara que produz um mel, aquele que tem um queijo, que ainda não tem uma escala industrial, mas consegue atender a gente em alguns mercados menores, vai ter um espaço lá para eles também divulgarem o produto deles, através dessa parceria com a SEDEC. O perfil do cliente mudou um pouco, né? Por exemplo, eu canso às vezes de procurar no supermercado, às vezes, aveia, camomila, mel, como você citou, e esse é um espaço bacana, né, que os empreendimentos, os supermercados, tipo o seu, por exemplo, às vezes já tem ali o setorzinho, né, de natural, essa coisa, é aí que poderia entrar esses... A gente pode falar que o consumidor mudou muito nesses... Eu estou há 26 anos no ramo, já trabalhei como fornecedor também, antigamente eu vendia para supermercado, depois eu vim para o lado de cá, então a gente sabe que o consumidor mudou muito. Antigamente... Qual que era a primeira coisa que a gente fazia quando recebia o salário? Fazer compra para abastecer a casa, para ter um armazenzinho ali para passar o mês. Né? A despensa. Hoje não precisa mais disso. Hoje, com a economia estável, com essa... que não existe inflação praticamente, né? Inflação em vista do que já foi no Brasil, hoje não é nada. Então, hoje o cliente vai no supermercado, às vezes, 3 vezes por dia. Ele vai de manhã, compra o pão para o café da manhã, para a família. Aí lá pelas 10 horas... vai lá, pega uma carne, fazer um almoço e à noite a mesma coisa. Então, o perfil do consumidor hoje, ele vai muito mais vezes na loja do que antigamente. Antigamente ele ia 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Hoje ele vai às vezes 3 vezes por dia. E a gente tem que se adaptar nisso. O nosso setor teve que se adaptar. Hoje já tem lojas com autoatendimento, né, para check-out, para passar no caixa. Então, assim, são perfis que a gente vai se adaptando conforme a necessidade do nosso cliente.
eu não sei se aqui fala, no meu estado, no Acre, falava mercearia, né? Mercearia de bairro ainda é um grande negócio? Existe sim. São formatos diferentes, né? Quando a gente fala em mercearia, a gente fala de um estabelecimento um pouco menor, ali tocado pelo pai, pela mãe, talvez um filho que está estudando e ajuda. É um formato menor, mas existe sim. E é um fato legal da gente comentar que esse formato que a gente tem aqui no Brasil hoje de supermercado, que a gente tem uma rede de lojas de médio porte, né? 900 metros quadrados, em torno de 8, 10 checkouts. É um padrão que a gente trabalha. E isso não é só a minha rede, tem várias redes em Cuiabá nesse mesmo formato. Isso não existe fora daqui. Se você vai para grandes centros, a gente conhece outros lugares, ou é um Walmart da vida, um Carrefour, que é um gigante, ou é um botequinho de 2 portas, de 2 checkouts. Então, assim, é um formato que só existe hoje no Brasil. Se você tem uma ideia, se você pegar 80% do faturamento no Chile do setor de varejo está na mão de 3 empresas, de tudo que se vende no varejo. Quais são, Cássio? Eu não sei o nome delas, mas só para comparar, no Brasil, esses mesmos 80% está na mão de quase 300 empresas. Caramba! Então, assim, é muita concorrência. Isso é bom para o consumidor, né? Então, só para você ver a diferença de como é trabalhar aqui com varejo, de como é trabalhar no varejo fora do Brasil, digamos assim. É um bom negócio. Eu acho que tudo bem administrado é um bom negócio. Se você souber os números, se você souber trabalhar, qualquer coisa que você fizer é um bom negócio. Eu acho que o melhor negócio é aquele que a gente conhece, que a gente estuda, que a gente aprende e saiba trabalhar com ele. Isso, para mim, é um bom negócio. Questão de ICMS, vocês passam muito para o governo, né? Vocês são aí uns grandes contribuintes e tem muita legislação em cima de vocês, né? A gente costuma dizer que para trabalhar com varejo aqui no Mato Grosso é um manicômio, né? Então, a gente tem mais advogado e contador do que gente trabalhando no nosso escritório, propriamente dito. Porque é muita... Talvez com essa simplificação agora vai dar uma Vocês estão aliviada. otimistas com isso? Com a mudança? Estamos otimistas. A Associação Brasileira de Supermercados, a qual a gente é um dos diretores, ela participou ativamente, né, desse processo, apresentando números, fazendo simulações com alguns números reais de grandes lojas, médias lojas e pequenas lojas, apresentando esses números para o governo. A gente participa hoje lá em Brasília da Câmara do Comércio, né? E isso ajuda muito, né? Temos alguns deputados que fazem parte da Frente Parlamentar do Comércio, que trabalhou nesse estudo, a qual a gente pôde participar disso. Então, a Associação Brasileira, a Abras, foi a única entidade de classe que apresentou um estudo para o governo e falou assim, o que vocês estão propondo não dá. Nós vamos aumentar em 100 e poucos % a nossa carga tributária. E não tem quem sobreviva com isso. E, abrindo essa porta, a gente conseguiu sentar com os deputados da Frente Parlamentar e calibrar esses impostos para que não tenha um aumento tão abusivo. Então, hoje, a simulação, nesses 30 anos que vão ser de transição, é que a gente, ao final desse período, recolha, óbvio, um pouco mais de imposto, mas sem essa carga exagerada que foi proposta no início, devido ao trabalho de uma associação de classe. Entendi. Cássio, vamos retomando aqui. Bora. Dia 12, 13 e 14, no Centro de Eventos do Pantanal. Exatamente. É isso, né? Como que vai ser esse primeiro dia? Vai ser de manhã, de tarde? A gente vai ter abertura, né? Estamos participando das autoridades e a partir das 14 horas a feira é aberta ao público. Lembrando que não é o público em geral, tá? Ela é uma feira para CNPJs, então você tem que ter um CNPJ ligado ao varejo para se fazer a inscrição. Né? Então é uma feira setorial. Se eu chegar lá, assim, sem ser jornalista, uma aleatória qualquer, se eu chegar lá do nada, eu não consigo ter acesso? Não consegue ter acesso, a não ser que você tenha um serviço para prestar para esse supermercado. Ah, é legal. A não ser que você seja ligada ao setor. Né? Então, por exemplo, eu trabalho com cabeleireiro, eu vou lá passear, desculpa, infelizmente. Quero ver a palestra do Thiago. Não infelizmente pode. não vai setor. poder. Infelizmente é fechado, né? O que a gente peça é que quem for participar das palestras, que leve 2 quilos de alimento não perecível para ajudar o projeto do Sesc Mesa Brasil, a qual a gente é um parceiro também lá da FEComércio. Mandar um abraço para o nosso presidente, o Venceslau, né? Sim. Lá da Verdão. E só a gente pede para levar isso para participar da palestra, né? Que é para a gente colaborar com essa arrecadação de alimentos também. E aí vocês trazem esses nomes aí para agregar e também para chamar, né? Chamar o setor para Exatamente. Se você pegar o Thiago Negro hoje, acho que ele é unanimidade, né? Assim, de
falar sobre... Ele fala sobre todos os assuntos que você quiser ouvir. Então, assim, é um cara que traz gente, traz público para a feira e vai agregar muito em conhecimento para os nossos associados. Você se recorda do dia da Cíntia e do Thiago? Não, mas vamos falar do site, né? www.expoex.com.br. Lá tem toda a programação. Tem a inscrição. É uma palestra por dia. Um dia o Thiago, um dia a Cíntia, outro dia nós vamos falar sobre reforma tributária com o pessoal da Bering, escritório de advocacia. Então, assim, tá bem legal. Todos os dias vai ter alguma novidade lá. E quando... qual é a expectativa de público para esse ano da Expoex? Então, em 2023, né, que foi a última que nós fizemos, passaram por lá em torno de 12 mil pessoas. Tá? Esse ano a gente quer... É óbvio, nós temos vamos dizer, um anseio maior, né? Queremos sair bater em torno de 18 mil pessoas, pelo menos. E grandes marcas estão presentes nesse evento. Pode citar algumas? Todas as maiores, né? Digamos assim, Coca-Cola, Norte Surreal, a Nutribras. Então, assim, são marcas aqui, que são fornecedores daqui, e que vão estar lá com a gente. A Mica, da Amazônia, vai estar lá. Então, assim, se eu falar um ou outro aqui, eu vou ser... Vai ser injusto. Vou ser injusto. Né? Então, assim, para você comerciante, né, empresário, pode ir lá que vai encontrar essas marcas para poder conversar. Com certeza. E muitas novidades, né? Nós temos empresas de empilhadeira, empresas de equipamentos para o supermercado, nós temos serviços para supermercados, bancos, né? Vou falar aí do nosso Sicredi, que é um parceiro nosso da feira, vai estar lá com a gente também. Mandar um abraço aí para o nosso pessoal lá do Sicredi, que nos atende muito bem também. Eu acho importante a gente comentar também a força desse setor, né? A gente hoje, o varejo no Brasil, ele representa quase 10% do PIB. Então é um número, todo mundo fala muito do agro, que o agro é o pop, o varejo que movimenta o dinheiro da população. Nós estamos falando aí em 1,6 trilhões de faturamento por ano. É um número fantástico, né? Sim. Atendendo aí em torno de 35 milhões de clientes por dia, passando os nossos checkouts. Então, assim, são números que, na hora que você põe na caneta aí, são de encher os olhos. E o resultado é muito rápido, né? O resultado disso tudo é emprego, é renda, é dinheiro circulando, né? Exatamente. A gente, no Mato Grosso, a gente estima, a gente não tem um número exato, em torno de 270 a 300 mil empregos diretos, né, ligados a esse setor. Se você pegar os indiretos, que são os prestadores de serviço, passa de 500 mil de empregos. Então, é muita gente trabalhando e vivendo desse setor. Porque a gente... mas você trabalha com supermercado? Sim, mas tem que ter alguém para entregar, tem que ter alguém para levar, tem que ter alguém para limpar. Selecionar os alimentos. Exatamente. Então, é uma cadeia que começa, às vezes, lá no Ceasa, né? Tá lá no produção, lá, que nem eu trago tomate lá do interior de São Paulo. Começa lá, para chegar aqui na mesa do consumidor. E sem falar que nós estamos aí a 1.800 quilômetros, né? Se você pegar hoje, o estado de Mato Grosso é um ótimo produtor de grãos, mas não produz nada praticamente de hortifruti, né? Então, tudo que a gente traz, 90% é de fora, né? Ninguém come soja, ninguém come só milho. A gente precisa de tomate, a gente precisa de batata, a gente precisa de repolho. E isso o Mato Grosso não produz em escala, né? A gente precisa de mamão. Eu trago mamão do Ceará hoje. Meu Deus! Então, você imagina a loucura que é você trabalhar num setor que eu tenho aí 500, 600 fornecedores e cada um com uma especificidade. E eu ainda estou em Cuiabá. Você imagina o cara que está lá em Alta Floresta, o cara que está lá em Confresa, que precisa levar esse produto para lá. Então, é uma logística que envolve aí um grande trabalho junto com a ABAD, né? Que é a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, que são os nossos parceiros na feira também, né? É importante citá-los aqui. E são os parceiros que nos fazem essa mercadoria girar e chegar também com qualidade na mesa do consumidor. E olha, eu quero agradecer você por ter vindo no programa, ter falado um pouco desse setor que às vezes a imprensa mesmo peca em não abrir mais, esmiuçar mais. Eu quero inclusive deixar aqui registrado, viu, que eu quero trazer ele de volta para a gente falar um pouco mais desse comportamento que mudou. Eu fiquei curiosa, saber o que o consumidor o que mudou aí dos deliveries, outra coisa que a gente vai deixar para outra ocasião, viu, Cássio? Obrigado por você ter vindo aqui. Eu te agradeço o convite, é sempre um prazer a gente falar daquilo que a gente gosta, né? Eu percebi. Eu sou apaixonado por varejo, eu trabalho com isso há muito tempo e aprendo muito, viajo muito, sou muito ligado ao setor nacionalmente falando, né? Então a gente tem cargos lá em Brasília, tem cargos também em São Paulo, dos setores de
tanto da parte de federação quanto da parte de associação. E isso nos traz uma visão diferente, né? E agrega sempre no nosso setor, que é o que a gente faz, é trabalhar para o setor. Né? Eu, como presidente de sindicato, né? Eu não tenho salário, né? Mas a gente trabalha, faz um trabalho muito, às vezes, não visto, né? De bastidores, que nem agora nós fizemos um pequeno trabalho na parte de recuperação de impostos, passamos isso para os nossos associados, trouxemos isso de exemplo de outros sindicatos, outras associações, em questão aí de 15, 20 dias, nós recuperamos mais de 6 milhões de impostos pagos indevidos no setor, né? Então, assim, são coisas que quando a gente consegue esses feitos, a gente percebe que está valendo a pena, né? Trabalhar, está valendo a pena a gente seguir esse caminho aí. Não, e obrigada pela persistência do setor e por trazer os tomatinhos, um mamãozinho pra gente, né? Já que aqui ainda não tem. Olha, gente, vou deixar o site aí, o Cássio já falou para você o site, nós vamos deixar aqui na tela para você acompanhar a feira, você que é do setor, tá? O evento não é aberto ao público, é para comerciantes, varejistas, lojistas, tá bom? E aí você também segue a gente nas redes sociais, tá bom? Um abraço, tchau!